História em Quadrinho no Brasil. Esta é a segunda parte da entrevista com os gêmeos, com os irmãos Gabriel Bá e Fábio Moon. Participação do Ricardo Taira, que é produtor do programa, e mantém um blog sobre história em quadrinhos, os Sapos Voadores. Esse programa faz parte de uma minissérie que estamos realizando sobre a história em quadrinhos no Brasil, que contou com as participações do Luiz G., do Laerte, do André Damer e agora, na segunda parte do programa, do Gabriel Bá e do Fábio Moon. Bom, Details foi, eu acho que foi ele foi um divisor de águas na nossa carreira, porque ele meio que, ele nos deu um norte de, olha, vamos focar nisso. A gente começou viajando para fora, para essa convenção de San Diego, para mostrar trabalho, mas um pouco da nossa cabeça ainda tinha aquele referencial de que, para a gente arranjar trabalho, a gente vai ser desenhista de um gibi. Só que aqui, com o fanzine e com os livros, no mercado brasileiro, a gente investia em contar história, não em virar desenhista. Então a gente tinha umas histórias. E aí a gente resolveu começar a traduzir essas histórias e mostrar para alguns editores. E a editora do Details, que era a Diana Schultz, ela falou: putz, o seu desenho está melhorando, mas a sua história chama muito mais atenção do que só mostrar o desenho sozinho. Para de me mostrar desenho, que eu não vou arranjar uns gibis para você. Eu só edito o gibi que tem o pacote completo. Então não adianta, você não vai ser o desenhista do meu gibi. E isso foi em 2001, 2002. Final de 2001, 2002, que a gente recebeu um e-mail, mandou uma história pelo correio, que era a Tarde para Café, que foi uma história que a gente tinha feito por Front. Traduzida. Traduzida. E aí ela falou, putz, isso é muito melhor do que só pagininha. Faz história. E aí, final de 2001 para 2002. O Detail só foi sair em 2006. Nesses 4 anos, foi o tempo que demorou para ela convencer a editora a nos publicar como autores. Existe uma ética diferente do trabalho do editor brasileiro para o americano? Como é que vocês circulam nisso? Eu acho que nessa época que a gente estava começando, não tinha editor brasileiro. Não tinha um editor brasileiro. Não tinha um cara que te pedia trabalho, que te oferecia trabalho e que regulava o seu trabalho. Eu acho que as editoras, no começo dos anos 2000, as editoras que estavam publicando quadrinhos nacionais, era muito assim, todo mundo está apostando junto num negócio que tinha deixado de existir, mas a gente quer que volte. Então, os artistas que não faziam as histórias pensando na editora, porque quando eles começaram a fazer as histórias não tinha editora, e aí eles têm uma história pronta. Então, era muito comum, você chegava com a sua história pronta. O editor falava, eu publico ou eu não publico. E aí não, aí o editor, no mercado americano, a gente sempre teve contato com o editor que desde o começo tinha que gostar da ideia, aí antes de fazer. E aí você ia fazendo, você ia discutindo. Que é o trabalho do editor mesmo. Que é um trabalho do editor mesmo. Trabalhar Sim. E aí, com o autor. Trabalha junto com o autor porque, porque ele trabalha numa editora. E a editora tem um perfil. E aí ele trabalha junto com o autor não para que a história saia do jeito que ele quer, mas que a história funcione para a editora, para ele conseguir publicar o seu livro. Né? Então a gente conseguiu descobrir, trabalhando com editores lá fora, que o editor não é aquele cara que poda a sua criatividade. Ele é o cara que te ajuda a ser publicado, ele ajuda a falar, olha, isso é o que você faz, você tem que fazer desse jeito, mostrar para essa editora. No Details, o fato de vocês serem brasileiros, quer dizer, o cara pedia assim, olha, eu queria uma coisa com um cara que para ele, tivesse uma cara de Brasil, ou tanto faz como tanto fez? Não tinha. A gente sempre pôs cenários de São Paulo, principalmente nas histórias do Details, muito de São Paulo, assim. Mas a gente sempre tratou de sentimentos, da relação das pessoas. Então era algo que pra gente podia acontecer em qualquer lugar. Mas para sair mais honesto, a gente tinha que fazer onde a gente conhecia, num universo que a gente dominasse. E que era um universo urbano de São Paulo. Mas uma vez que todas as histórias estavam escolhidas, até o livro tem um subtítulo que é Stories from Urban Brazil. E por quê? Porque isso ajuda a vender o livro, sabe? Essa coisa exótica de um Brasil urbano. Não é o nosso foco.
É só onde a gente circula. Então, a gente estava falando de coisas que eram próximas da Esse gente. subtítulo é de vocês ou foi uma ideia do editor? Foi ideia deles. Ideia deles. deles. É um trabalho de editoria. Sim. Um trabalho- Olha, Vamos colocar um subtítulo, vamos porque eu colocar um acho que subtítulo. ajuda, porque só o details, que é aí meio um trocadilho, né, de detalhes, com tales, que é contos, não diz nada, né? Não fala sobre o que é o livro. Então, para dois autores que eram muito mais Completamente desconhecidos, um livro novo não ajuda. É apostar ajudou? muito no escuro. Ajudou. Ajudou. Sim. Ajudou, porque dá isso, dá essa curiosidade de saber que não são histórias do cotidiano, são histórias do cotidiano de alguém que veio do Brasil. E aí as pessoas lá ficavam com a curiosidade de saber se era diferente ou se era parecido. E ia descobrir o livro. Aí descobrindo o livro... Vocês tiveram retorno de leitor com o livro? Leitor americano? Sim. Aham. Sim. Que tipo de retorno? A gente teve o tipo de retorno mais legal, que era chegarem meninas no stand na convenção e falar: vocês escreveram histórias em que o personagem homem termina com a menina no final. E não histórias que ele nunca termina com a menina, que é do relacionamento ceboso, eu fui abandonado, e sei lá o que é uma tendência do quadrinho alternativo americano, é do quadrinista que se dá mal. Então a gente colocou uns personagens de umas pessoas que se dão bem. Também colocou histórias de desilusão, mas existia essa coisa do você pode se dar bem, existe o amor, as pessoas podem acabar juntas. A gente faz histórias de relacionamento entre as pessoas e tudo, então demorou para os leitores masculinos abrirem o jogo e falarem: adorei essa história, puta, isso aconteceu comigo, chorei lendo isso. Né? É difícil você precisa gostar muito para ser tão honesto. E em histórias desse tipo, elas são mais contidas no desenho. O negócio é pegar o detalhe certo, mas você não vai fazer uma super perspectiva, ou um cara voando, uma mega explosão, que ali você tem que se rebuscar para criar a ilusão de uma explosão, sabe? Então, se rebuscar para fazer uma cena que pareça natural e cotidiana, é o tipo de detalhe que não vai chamar tanta atenção o desenho. Pode dar mais trabalho do que criar um efeito. Aliás, dá muito mais trabalho. Pensar em explosão, em cenas cósmicas, é mais fácil criar um efeito para fazer um espaço. Ou uma nave que não existe. É só fazer um negócio assim, fazer um raio, pronto. O efeito é que o resto está na imaginação das pessoas. Desenhar o negócio que existe, você precisa jogar com o imaginário da pessoa também, mas que ela conhece. Então ela vai reconhecer, sei lá, a Manteiga Aviação, sabe? Ou vai reconhecer o All Star. Então, todas as nossas histórias, elas trabalham muito em cima de o que é natural pra gente, será que vai ser natural para outras pessoas? Será que você nunca percebeu isso porque era natural para você? Será que precisa perceber também ou não? Então jogar com essas coisas. O que a gente tem de parecido com os outros e o que tem de diferente. E isso agrada o público, assim, de algum jeito. O fato de ter funcionado para o mercado externo também é um indício de que vocês estão no caminho que vocês estão pensando? A gente tentando pensar só no público de quadrinhos. Porque a gente trata de temas que não são os mais do imaginário comum das pessoas de quadrinhos. A gente quer expandir esse público, atrair gente que não costuma ler quadrinhos também. E da mesma forma que também a gente não pensa só no mercado americano ou só no mercado brasileiro. É algo que, se desse a chance, talvez uma pessoa em qualquer lugar pudesse gostar. O Details já foi publicado na Itália, o Úrsula, que era o Meu Coração Não Sei Porquê, também já foi publicado na Itália, além dos Estados Unidos. O Day Tripper agora já foi publicado na Espanha, na Itália, vai ser publicado na França, na Polônia, na Dinamarca. Mas o importante, a gente nunca pensou nisso. Nossa, vamos publicar na Dinamarca. Negócio é publicar na Dinamarca. Não, a gente pensou em contar uma boa história. Se ela for boa, ela vai chegar em algum lugar. Mesmo que ela chegue na Dinamarca em inglês. Porque o mercado americano não é que ele seja a salvação da lavoura ou o sonho do quadrinista. Cada mercado tem a sua peculiaridade, suas vantagens, suas desvantagens, seu público mais específico. Mas muito
por causa dessa força que tem o quadrinho de super-herói, o quadrinho mainstream americano, a tradição de quadrinho no mundo vem muito disso, assim. Então ele tem ainda um alcance muito grande. Aí uma adaptação. Aí uma adaptação. Bom, a gente colocou o Alienista na seleção porque eu acho que o Alienista ele deu uma... Sei lá, ele abriu uma porta que não foi intencional pra gente, mas que mudou o bastante jeito como o nosso trabalho era visto por um mercado literário. As pessoas que curtem literatura começaram a perceber que a gente existia depois do Alienista. Impactou de que forma? Não impactou. só o processo criativo de você, a sua criação, mas a presença de mercado, isso impactou de que forma? Eu acho que assim, o mercado literário, ele é um paralelo de quadrinhos, né? A mesma coisa, uma publicação e que depende da leitura, né? Só que ele é mais antigo, um pouco mais tradicional, tem já autores mais estabelecidos, uma dinâmica mais estabelecida, editoras que já estão aí há bastante tempo, sabem algumas trabalhar melhor com o público, com as lojas, com a distribuição, com os eventos. E uma coisa que é bem diferente, mas agora está ficando mais próxima dos quadrinhos, que é essa coisa de festivais de literatura, evento de literatura. E vocês passaram a participar A gente passou a ser convidado para esses eventos. Não só a gente, outros quadrinistas também. E a questão da premiação dessa publicação fez a diferença? Não foi porque a gente fez uma adaptação do Alienista que a gente começou a ser convidado, eu acho. Foi porque a gente ganhou o Jabuti. Então a gente ganhou o Jabuti, abriu a porta para o mundo literário. Eles, sei lá, olha, uns caras que fizeram uma adaptação e fazem quadrinhos. Eles podem ser inteligentes. O Alienista foi uma encomenda ou vocês decidiram trabalhar com esse conto, que é um conto absolutamente fantástico e difícil? Ele foi uma encomenda. Era uma época que a Ed Ouro estava começando a pensar em fazer adaptações. A gente produziu em 2006. Uma época que as editoras de quadrinhos estavam voltando a fazer adaptação literária. Mas o que nos chamou mais atenção é que ele era um conto. E que ele tinha, sei lá, 20 páginas, depende da edição que você estava lendo. Porque, como foi uma encomenda, a gente tinha limitação de número de páginas. Tem que ter, sei lá, 72, eu acho, ou 64, eu não lembro quanto era. E essa é a nossa preocupação. Portanto, um número maior de páginas do que o próprio conto. Né? Porque você vai adaptar alguma coisa, a gente não queria que a adaptação fosse um resumo de vestibular do Alienista. Ou uma versão... muito reduzida. Versão reduzida e monga do original. Sabe, a gente tinha medo de que essa fosse a impressão que as pessoas iam ter da adaptação. Porque essa é a impressão que as pessoas têm da adaptação para quadrinhos. É a versão mais simples, com desenhos mais bonitinhos, fácil, as pessoas lerem. E aí você não respeita o trabalho original, você não serve para nada para você só ganha um dinheiro para fazer. Então, tem que respeitar o seu trabalho. A gente ia fazer uma história em quadrinho, tinha que ser uma boa história em quadrinho. Qual é a originalidade que vocês acrescentaram ao conto do Machado? Quer dizer, onde é que estão o Fábio e o Gabriel nesse conto? Eu acho que está naquilo que a gente tenta ensinar nas aulas de hominho de palitinho, que é o jeito que você estrutura a página, que é o jeito que você estrutura o ritmo de leitura para criar uma história em quadrinhos que a pessoa mergulhe nela. Então, essa é a diferença. É isso que foi o trabalho da adaptação, é perceber como que uma história que é praticamente toda narrada precisa funcionar como história em quadrinho. Alguma coisa da narração vai ter que virar imagem, alguma coisa da narração vai ter que virar diálogo, porque não é uma história ilustrada, é uma história em quadrinhos. Então, não dá para ter um texto falando o que está acontecendo e uma imagem falando outra coisa o tempo todo. As coisas têm que interagir. Então, a gente teve que transformar muito da narração em diálogo e muito da narração em imagem e ainda manter o máximo de narração possível para que tivesse cara de Machado de Assis, não virasse uma Vocês coisa. tiveram um editor da Ed Ouro, não sei se foi o Paulo Alberto Pires,
trabalhando com vocês, principalmente com relação à questão do texto? Não muito. Não, a gente teve um editor que nunca tinha trabalhado com quadrinhos antes, ele era do selo da Edioro, que era da Agir, que não fazia ideia, era o primeiro livro de uma série de adaptações que eles iam fazer, então eles não queriam fazer adaptação literária, mas não sabiam muito bem como. Vamos lá? Bom, e aí esse é o Day Tripper, que foi o último livro que a gente publicou. Mais recente. Mais recente. Quando a gente publicou o Day Tripper, escrevendo e desenhando as nossas histórias no mercado americano, numa minissérie que demorou 10 meses e depois foi encadernada, mudou a percepção que as pessoas tinham do nosso trabalho no mercado internacional. Do mesmo jeito que, sei lá, que o Alienista fez com o mercado nacional, sabe? Eles começaram a perceber, a respeitar o autor Fábio Moon e Gabriel Bá. Fábio, você falou assim que vocês têm uma carreira de sucesso nos Estados Unidos. O que significa isso? Uma carreira de sucesso quer dizer que a gente vive de quadrinhos. Não é só isso. Mas até vocês isso vivem de quadrinhos. Hoje em dia das a gente vive vendas de lá? quadrinhos. Dá para viver com as vendas só de lá? Não só com as vendas, é mais com o trabalho. A gente é mais bem pago para trabalhar do que bem pago pelos royalties de venda. Pelo sistema inteiro que gira. Pelo sistema inteiro, exatamente. Né? Pelo sistema fazer inteiro. desenho, fazer isso e tal. Então, mas não é só isso, porque qualquer desenhista de super-herói vai ganhar bem e para fazer só o lápis do desenho é capaz de ganhar mais do que a gente faz para escrever e desenhar. Então, não é uma questão de ganhar bem. Eu acho que ter uma carreira bem sucedida foi saber fazer boas escolhas que colocaram a gente num patamar, num lugar especial dentro do mercado de quadrinhos americano, que é de autores, que a gente é respeitado pelos outros autores, pelos editores, o público em geral gosta do nosso trabalho, seja ele um público mais mainstream, que gosta de super-herói, ele olha para o nosso trabalho com respeito, o público mais alternativo também respeita um pouco o nosso trabalho. Então, todo mundo dá uma certa chance para um trabalho que a gente fizer. Hoje, o público em geral pergunta se dessem a chance da gente desenhar o Batman ou o Homem-Aranha, que são personagens que a gente gosta, sempre gostou lendo e tudo, se a gente ia querer, como se isso fosse assim super especial. Não é. Qualquer um pode desenhar o Homem-Aranha, qualquer um pode desenhar o Batman. Depois de você vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro. Só a gente fez o Day Tripper, sabe? Então, é uma coisa associada à outra. A obra é legal e a gente que fez. Então, você vai criando uma carreira e um nome para você, assim. E isso é uma questão de fazer boas escolhas, saber esperar, saber publicar na hora certa, com a editora certa, qual projeto é melhor do que o outro. E isso a gente fez, sei lá, se o de Tales, o Holland saiu em 99, a próxima coisa que a gente publicou lá foi o Úrsula, em 2004. Em 2006 a gente lançou o de Tales, sabe? Em 2007 a gente já tinha... 2006 tinha o de Tales e o Casanova. 2007 tinha o Umbrella, o Sugar Shock, duas revistas independentes. Em 2008 já tinha mais 4. Em 2009 a gente começou a lançar o Day Tripper, que terminou em 2010, outra minissérie. Nisso a gente ganhou 4 prêmios. Isso é uma carreira de sucesso. É fazer boas escolhas e a partir do momento que a gente começou a publicar lá fora, a gente não parou mais. Como é que vocês conceberam essa Uma história? encomenda. Não Foi uma encomenda assim de queremos que vocês façam uma história que se passa no Brasil. Não, é assim, olha, isso foi em 2007. O editor, que era o Bob Schreck, foi para a Vertigo e falou, olha, agora eu estou numa editora que pode publicar o tipo de história que vocês fazem. E então começa a mandar ideias. Porque antes ele publicava o Batman. Antes ele era o editor do Batman. Ele É. falava, vocês fazem história de gente que vai ao banheiro. O Batman não vai ao Faz banheiro. xixi na frente dos outros. O Batman não faz xixi na frente dos outros. Sabe? O Batman não fica de ressaca. Então a gente fazia umas histórias que não tinham... Ele adorava o nosso trabalho, mas falava, eu tô numa editora que não publica o que você faz. Então não adiantava. Uma editora sem ressaca. Sem ressaca. E aí mandem ideias. E a gente demorou para
engatar nessa coisa de mandem ideias. Demorou uns 6 meses, ele falou, O que vocês e estão aí, o esperando? que vocês estão esperando? Mandem ideias, o tempo está passando. Aí a gente pensou que tipo de história que a gente queria contar, teve lá umas 4, 5 ideias e mandamos. E a história do Day Tripper, a ideia do Day Tripper foi o que interessou mais ele. Olha, isso daqui eu acho legal. Mas e aí? E aí? Que mais? Quem é esse personagem? O que é isso? Tananã. E a gente teve que ir pensando. Então, puta, como vai ser esse personagem? Tá, então ele pode ser um escritor, querer ser um escritor. Por que ele quer ser um escritor? Porque, sei lá, o pai dele era escritor. Aí, essa coisa, a gente pensou nessa... Como deve ter sido, sei lá, a vida do Chico Buarque, ser filho do Sérgio Buarque. Pressão, né? Então, essa pressão de pai para filho, que, sei lá, a gente não tem, porque o meu pai não faz o que eu faço, que o Rafa tem. E deve ser foda. Filho do Laerte. E aí, é uma pressão. Viver à sombra do pai, querer mostrar que você tem sua própria voz. Então, isso era uma informação interessante para colocar no personagem. E subliminarmente também, sei lá, todo mundo gosta de Chico Buarque, né? Então, ele é como um herói brasileiro. Por que a gente não baseia o nosso personagem no Chico Buarque? Né? Então, além de ter esse background, de ter uma vida, porque, afinal de contas, hoje ele é o Chico Buarque. Então, com pressão ou sem pressão, deu certo. Então, a gente baseou o Brás nele, fisicamente e nessa coisa da história dele. Diz como é que é construir o roteiro, assim, saber a voz de um narrador, né, de uma história em dupla. Olha, em dupla eu acho que até funciona melhor, porque você tem um crítico ali o tempo todo. Eu tenho que convencer o Fábio de que aquilo lá vai funcionar, ele tem que me convencer de que a ideia dele é legal. Porque às vezes você pensa num diálogo que na sua cabeça está ótimo. E você fala para alguém, ele acha ridículo, ou acha que é superficial, artificial. Então, nesse bate-bola que a gente tem, eu acho que a gente acaba escolhendo melhor o que vai entrar na história, como ela vai ser contada, do que se a gente estivesse fazendo sozinho. Sozinho é você e Deus. E ali a gente está tentando escolher melhor. A Marília, que é arquiteta, ela pede para vocês falarem sobre a questão da cidade, né, com um tema que vocês trabalham muito, o Gabriel até falou um pouquinho, né? Como é que vocês trabalham a cidade, a importância da cidade, da imagem de uma cidade no trabalho de vocês? Eu acho que a cidade, ela ajuda o leitor a entrar na história, principalmente quando o leitor conhece o cenário. Porque se você reconhece alguma coisa na história, você começa a pensar que aquilo podia acontecer com você. E foi uma sensação que a gente tinha lendo as histórias do Laerte, que mostravam a Vila Madalena e as calçadas quebradas e as árvores crescendo e destruindo calçada e os postes, sei lá o quê. Então você mergulha na história com o cenário. Então a gente tem essa preocupação de criar esses mundos tão interessantes, tão legais como o mundo real, que tem detalhes de arquitetura, detalhes que fazem você pensar, pô, eu queria estar lá, eu queria conhecer aquele lugar, eu queria que alguma coisa acontecesse comigo, não num lugar genérico, eu queria que acontecesse comigo lá. Tá, legal. Outra pergunta Fábio Lobato, olha que nojento, quem é o Fábio? Exibido, personal chef. Ele pergunta, a pergunta muito interessante, que é a respeito da tecnologia. Como é que a tecnologia influencia no trabalho de vocês? Eu queria saber se vocês desenham e digitalizam, ou desenham direto, se vocês têm originais, por exemplo. A gente tem originais. A gente tem só originais, a gente só desenha na mão. Tudo isso você tem original? Tudo. Tudo. Uau. A gente faz cor no computador. Letra no computador. Letra no computador para ficar mais uniforme. A última pergunta é do guia turístico Guilherme. Ele fala a respeito da presença dos animais na obra de vocês, né? Ele diz que é uma presença constante. Como é que vocês fazem a escolha e por que disso? Bom, eu acho que essa pergunta é mais assim direcionada por causa da tira, né? Nossa tira da Folha, da Quase Nada, tem um bicho. Toda a tira. E aí muda o bicho. Que, sei lá, a gente foi convidado a fazer a tira na Folha
E a gente não queria que tivesse um personagem fixo e não queria que fosse de humor, não queria que tivesse piada, não queria que fosse que nem as tiras. Porque a gente não sabe fazer essas coisas. Não sabe fazer humor? Não sabe fazer humor, não é engraçado. E aí a gente queria falar sobre situaçõezinhas, sobre sentimentos, sobre problemas, mas queria que tivesse uma constante. E aí a constante que a gente inventou, que a gente decidiu foi colocar um bicho por tira que tivesse alguma coisa a ver com aquela tira em específico. Porque sei lá, porque aí você... Tem essa tradição de ter animais em tiras, né? Desde o Garfield, ou do Calvin, ou do Snoopy. E aí o bicho... O bicho é o seu grilo falante, né? Que também é um bicho. Grilo falante. É aquela pessoa que te fala alguma coisa que você talvez pense depois, ou pense durante, ou já pensou. Então, os pensamentos, ou a moral, ou o questionamento da tira vinha com um bichinho falando. Tá bom, eu agradeço o Ricardo, que participou com a gente, Gabriel Bá, Fábio Moon. Agradeço a presença de vocês e ficamos por aqui. Semana que vem, uma nova edição do Jogo de Ideias. Obrigado a todos. Obrigado.